Bom, gente, vou estar passando para vocês alguns efeitos que foram feitos através do Modifier desse projeto da Alena, aquela russa que nós temos no grupo. A princípio, eu peguei esse primeiro slide dela. Olha o movimento da vista, dos bonequinhos, a trancinha, e eu vou tentar passar isso para vocês. Eu já falei com ela e ela permitiu que eu usasse o slide dela para poder ensinar vocês como ela fez os efeitos. Bom, então no primeiro slide nós temos aqui o fundo do olho, dá para vocês verem aqui o fundo do olho, aqui o bonequinho, aqui o próprio olho, a menina dos olhos, viradinha lá para cima, e aqui nós temos uma layer que é a luzinha que vai piscar e a mesma layer de luzinha duplicada. Bom, então vamos começar com a primeira layer, que seria o fundo do olhinho. Aqui nessa layer do fundo do olho, ela usou um modifier aqui em Rotate. Ela acrescentou aqui em Rotate, ela usou a função Sine Wave, que geralmente é a mais usada, embora tenham outras que podem ser usadas em determinados casos. Aqui ela colocou em todos os keyframes Sine Wave uma frequência de 0,70, a amplitude de 0,10, de 1, e deixou em 0 mesmo. Então ela colocou esse modifier para dar aquele efeito. Se vocês observarem ali a pálpebra, olha, ela sobe, desce, mostrando para vocês. Olha lá, ela vai subindo e descendo, tá? Vamos ver se dá para a gente ver sem o olho. Não, ele não aparece. Então dá para vocês verem aquele movimento de sobe e desce ali, tá? Ela usou no fundo do olho. Agora, no bonequinho, ela usou em Pan X, aqui, em Pan X, ela acrescentou um modifier. Vamos ver o Sine Wave. Ela usou uns valores de 50 frequência e em amplitude 0,10. Vamos dar uma olhada no efeito do bonequinho. Seria Pan X, é um movimento no eixo horizontal. Vocês sabem que Pan X é o horizontal. Só que ela não usou o Sine Wave. Ela usou esse aqui, Cosine Wave. É no mesmo valor, 0,50. Aqui, 0,10. E 0. Ó, dá pra gente ver que ele tem um movimento bem um pouquinho mais diferente, parece uma tremidinha mais. Eu vou voltar para o Sine Wave, 0,10, para ver se vocês notam a diferença. Olha, ele tem um balanço mais devagar. Quando você usa esse Cosine,
0,10. Esse balanço é um pouco maior, tá? Então, esse pan X quando você usa o modifier no pan X, seria a mesma coisa que você trabalhar com o eixo X, tá? Na horizontal, de um lado para o outro, vice-versa. No pan Y, seria o eixo vertical. Se você quer que o bonequinho suba e desça, você tem que trabalhar no eixo Y. Se você quer que ele mexa para um lado e para o outro, você tem que trabalhar no eixo X, que é o pan X. Então, além desse, ela usou também aqui em Rotate. Em Rotate, ela também acrescentou um modifier no valor Sine Wave, os valores 0,70 de frequência, amplitude 1 e phase 0 mesmo. E olha, vocês notam que já tem um movimento meio que rotacional do bonequinho, além dele mexer. Então aqui ela combinou os dois modifiers no eixo, no pan X. Vamos remover esse aqui e deixar só o rotate para vocês terem uma noção do movimento. Ó, ele dá uma rotação. Vamos voltar com o pan X. Ela usou aqui o cosine wave, 0,050, aqui 0,10. E ó, o movimento é mais lento, é mais natural, tá? Agora nós vamos passar para o movimento do olhinho. No olhinho mesmo, que não é o fundo, ela também usou o pan Y, porque ela quer o olho, o movimento aqui acima, e não para um lado para o outro. Se fosse para um lado para o outro, ela usaria no pan X, mas subindo e descendo no pan Y. Então aqui no pan Y ela acrescentou também o mesmo valor, cosine wave, frequência 50, amplitude 0,70, igual ao outro. Olha lá, vocês estão vendo o olhinho, só que ele ainda passa aqui um pouquinho. E também usou em rotate, aqui em rotate, usou sine wave 0,70, amplitude 1. Olha, eu não sei se vocês observaram antes, que aqui ele parece que ficava saindo aqui, subindo aqui, além da cabecinha. Agora ele acertou, tá? Ele faz apenas o movimento da subida, então a rotação ajuda esse movimento, tá? Para que ele não fique forte demais. São valores muito baixos. Quando a gente quer um movimento bem suave assim, os valores sempre são abaixo de 1. E você tem que ir testando para ver qual deles ficaria melhor, tá? Agora vamos lá. Agora vamos para a lei das lâmpadas. Eu vou explicar depois por que ela colocou duas leias iguais aqui, tá? Na primeira layer de lâmpada, ela aqui está duplicada. Ela veio aqui em brilho e acrescentou um modifier.
Isso aí eu já ensinei a vocês em todos os keyframes, sine wave. Os valores, frequência 2, brilho, quando a gente quer mais forte, a gente pode aumentar os valores, tá? E eu queria que vocês observassem essa onda aqui. Vocês vejam que essa onda aqui está bem exageradazinho um pouquinho. E olhem o movimento da lâmpada lá. Ela pisca, mas pisca forte demais, tá? É uma coisa meio exageradinha, uma piscada bem mais forte. Aqui também ela usou, voltando aqui ao brilho. Editando esse modifier, nós vemos aqui em cima as actions. Nesse caso, aqui foi usado o sine wave, foi usada essa ação aqui, que seria de usar o sine wave nesses valores propostos aqui. Mas a gente pode acrescentar mais uma nova ação, que seria aqui, num valor constante. Vamos ver como é que ficou aqui. Olha a lâmpada. Vamos colocar aqui 100. Vocês já viram aqui a diferença. Eu vou voltar, 0. Olha como é que está essa onda, tá? Num eixo abaixo do 0 e acima do 0. Agora aqui eu vou colocar o valor que ela usou, 80. Ele fica muito pouco abaixo do 0 e a maior parte acima. Olha a piscadinha como é que ficou, bem mais suave. Eu vou voltar para o 0, tá? Aqui vocês veem que a diferença é muito grande. Ele vai lá do máximo ao mínimo, passa lá do extremo 100 até o extremo menos 100. Olhem como é que fica, uma piscada exagerada. Agora vamos colocar os 80, que foi o valor que ela usou. Aqui vocês veem que diminui bastante e a piscadinha fica mais suave, tá? Então, ela usou os dois. Isso aqui, em um modifier, nós podemos usar outras coisas aqui. De repente, se aqui você quiser colocar mais uma e acrescentar alguma outra coisa aqui, você também pode. Eu vou tirar essa aqui, porque ela só usou esses. Eu estou mostrando para vocês como foi feito esse movimento, tá? Agora ela veio em blur e adicionar um modifier também. No blur, ela usou também sine wave, nos valores frequência 2, amplitude 70 e o phase 0. Aqui ela pode exagerar um pouquinho, porque brilho, essas coisas, geralmente a gente coloca valores altos. Quando é para mover uma parte bem pequenininha, como o olho, os valores têm que ser bem baixos, tá? Então vamos ver, o blue é aquele que desfoca, é aquele efeito que desfoca. Então, de início, a lâmpada vai ficar desfocada. Quando ela pisca, ela desfoca um pouco, tá? Então, aqui tá pronto o efeito. Falta eu dizer por que isso aqui. Agora eu quero que vocês vejam aqui, nessa segunda layer da lâmpada, ela não colocou um modifier. Eu vou tirar, vou deixar só essa aqui, que tem os dois modifiers, em blur e em brilho, para vocês terem uma noção de como funciona. Olha só. Vocês estão vendo o efeito ali, né? É uma piscada forte demais e a gente quer uma suavidade. Então, ela colocou uma outra exatamente do mesmo jeito, duplicou e colocou do mesmo jeito, porque enquanto uma pisca, a outra tá do mesmo jeito. Então, quando uma some, a outra aparece. Enquanto essa pisca, essa aqui está normal, do início até o fim, sem modifier, sem efeito nenhum.
e dá uma suavidade. Olha lá, uma pisca, mas a outra está por baixo, então não aparece tanto, só aparece o piscar. Eu vou tirar aqui e mostrar a diferença para vocês. Olha, é um efeito forte demais. Então ela colocou duas, porque enquanto uma está piscando, a outra está normal por baixo, então não dá para ver que são duas. Fica um movimento bem suave, bem tranquilo, tá? E vamos ver aqui o olhinho bem suave, balanço em pó X e o brilho nas lâmpadas, tá? E aos pouquinhos eu vou mostrando os efeitos, porque eu pedi permissão a ela e ela permitiu que eu usasse o projeto dela para mostrar como ela trabalhou e está aproveitando para ensinar Modifier para vocês, tá? Vocês podem aplicar isso aí, é só recortar e utilizar esse efeito, mais de um efeito que vocês aprenderem aqui nos projetos de vocês, ok? Bom, espero que vocês tenham aprendido e até a próxima.